Oi, meu nome é Elida, bem-vindo ao meu canal. Nesse canal nós falamos de Bíblia, teologia e vida cristã. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse canal. Eu quero te pedir para você se inscrever e ativar as notificações. É muito relevante que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e que ele divulgue para mais pessoas. Continuando nossa série Estude Comigo, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Todos os outros capítulos você vai ver aí na série, então pode voltar e assistindo com calma. E vamos continuar nossa série. Vamos lá. Estamos agora no capítulo 12. Pega o seu caderno, pega o seu papel, a sua Bíblia para a gente poder estudar junto. E claro, vamos começar orando. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, te exaltar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Não há ninguém igual a ti, Senhor. Deus, obrigada por essa oportunidade de estudar a tua palavra que é tão preciosa, Senhor. A tua palavra, Deus, é a verdade, é a fonte de vida, Deus, é mais doce do que o mel. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa hora, por cada um que está vendo esse vídeo, cada um, Senhor, que está tendo, Senhor, esse momento de estudo. Deus, toca cada coração, Senhor, aquece cada coração. Deus, traga amor, traga zelo pela tua palavra, traga entendimento da tua palavra. Senhor, a palavra é do Senhor, Deus, só o Senhor pode nos clarear. Só o Senhor pode fazer-nos entender a Tua preciosa palavra. E nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra e a praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço, que toda honra, toda glória, todo louvor sejam somente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, capítulo 12. Então vemos que agora vai instaurar uma perseguição política, por assim dizer. Por que perseguição política? Porque os judeus vão se levantar contra os cristãos, né? Já sabemos que eles receberam esse apelido de cristãos, que foi um apelido pejorativo, mas que se manteve, e agora vai começar essa perseguição. Então os judeus influenciam ali o Herodes, e eu já vou falar um pouquinho sobre esse Herodes, tá? E vão influenciar esse Herodes a perseguir os cristãos, aí realmente ir contra ali eles. Então Herodes vai começar essa perseguição mais violenta, vai perseguir, vai matar Tiago. Lembra daquele trio maravilha, eu chamo de trio maravilha, né? O círculo mais íntimo de Jesus ali, que eram os irmãos, né? Pedro, Tiago e João. Então esse Pedro e Tiago, que eram irmãos, Pedro, Tiago e João, Tiago e João, que eram os irmãos. Então esse Tiago, né, que é filho de Zebedeu, irmão de João, que vai ser morto à espada. Então é o primeiro apóstolo a ser martirizado, tá? Tem Estevão, mas Estevão não era apóstolo. Então o primeiro apóstolo a ser martirizado vai ser Tiago, irmão de João. Nós temos que esse Herodes, ele vai mandar matar Tiago e ele vai mandar prender Pedro. Então, nessa prisão de Pedro ali, ele vai querer achar uma oportunidade, né, um momento oportuno, para poder expor Pedro, né, à multidão dos judeus e ganhar o favor dos judeus, mostrando, olha só, prendi quem vocês queriam, quem estava atrapalhando vocês, judeus. Então, ele vai manter preso Pedro ali Pedro preso. É difícil, né? Fala aí 3 vezes para ver se você consegue. Brincadeira. Então ele vai manter Pedro preso ali no cárcere sobre uma escolta muito grande de soldados. Por quê? Porque Jesus preso com todo aquele aparato ali no... Preso não, Jesus, né, quando Jesus vai morrer ali, que vai ser enterrado, tem todo aquele aparato ali de soldados, e mesmo assim Jesus ressuscita, porque quem impediria Jesus, certo? Então nenhum aparato é suficiente para poder prender, porque os cristãos têm essa fama de serem presos, mas serem libertos do nada. Então Herodes, sabendo disso, sabendo já do histórico, ele vai mandar todo esse aparato policial, esse aparato de soldados para poder manter Pedro na prisão, ok? Então a partir disso você vê que instala essa tensão na igreja. E como que é a reação da igreja diante do martírio de Tiago e da prisão de Pedro? A igreja orava, e é o que eu vou falar nos próximos versículos pra gente. Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas congregavam e oravam, tá? Pessoas estavam ali orando. Então a igreja naquela época não tinha um templo específico, então a igreja era de casa em casa. Então na casa de Maria tinha muitas pessoas ali reunidas e elas estavam orando. Então enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando pelo milagre, orando para que Deus soltasse, para que Deus libertasse e poupasse Pedro da morte. Então temos esse panorama aí agora. Pedro está preso, Tiago foi martirizado. E os outros apóstolos estavam reunidos orando. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse Herodes. Porque você vai pensar, poxa, mas quando Jesus nasceu, Herodes estava lá perseguindo, né? E Jesus teve que sair lá de Belém, ir pro Egito, depois voltar. Vamos falar um pouquinho desse Herodes agora? Eu vou tentar deixar uma imagem aqui, chegar pro lado, para deixar a imagem com a genealogia dos Herodes. Porque você vai pensar, poxa, mas Herodes estava lá perseguindo Jesus e agora Herodes está aqui em Atos, poxa, esse Herodes não morre nunca.
Calma, calma, respira. Herodes era uma dinastia, então era muito comum que esse nome Herodes fosse herdado pelos seus herdeiros, tá? Então temos Herodes o Grande, que você vai ver na figura aqui do lado. Pausa esse vídeo, vai respirando, absorvendo. Esse Herodes o Grande que é da época de Jesus, quando Jesus nasceu em Belém, que esse Herodes ficou maluco, mandou matar todo mundo, até que os reis magos foram lá, lembra disso? E aí ele contratou os reis magos para poderem ir atrás de Jesus, atrás do menino que seria rei. Então, esse Herodes aí é o Herodes o Grande, tá? Depois a gente vai ter o Herodes, que é o Herodes que prende João Batista, lembra disso? O Herodes que é o mesmo que interroga Jesus. Esse Herodes é o Herodes Antipas, tá? Que você vai ver aí que ele é filho do Herodes o Grande. E esse Herodes agora, de Atos aqui 12, Herodes Agripa I, que é filho de Aristóbulo, tá? É muito nome difícil, né? Mas vai pegar. Vamos lá. Então temos Herodes o Grande, que é da época de Jesus. Então o filho vai ter vários filhos. Um deles é o Herodes Antipas, que vai estar nesse período ali de interrogar Jesus, que vai mandar prender e matar João Batista. E temos ali, né, o sobrinho dele, por assim dizer, que é o filho do irmão, que era Aristóbulo. Esse Aristóbulo vai ter um filho chamado Herodes Agripa I, que é o Herodes aqui de Atos 12. Cada Herodes pegava ele governava, né, pegava uma palavra feia, né, ele governava uma região ali bem específica. Mas eu não vou entrar nessas regiões para não dar um bug na cabeça, não é o nosso objetivo hoje. Um dia podemos falar sobre a dinastia herodiana, combinado? Então ali vamos focar nisso aí. O Herodes que está falando aqui é o Herodes Agripa I. Esse Herodes vai mandar matar Tiago, vai mandar prender Pedro, sobre um grande aparato de soldados, né, para poder segurar Pedro ali na prisão. Só que de noite Pedro vai ter uma visão, ele cai no sono, ele acha que ele tá tendo uma visão, na verdade ele não tem uma visão, ele tá achando que ele tem uma visão, ele tá achando que ele tá sonhando, porque Deus manda o anjo dele lá poder soltar Pedro. E Pedro vai sendo solto, ele vai caminhando com o anjo do Senhor até a saída da prisão, e quando ele tá no meio da rua que ele percebe que não era uma visão ou um sonho, mas era a realidade, que Deus realmente soltou ele. E quando ele percebe isso, ele vai para a casa de Maria, que é o versículo 12 que eu li no comecinho com vocês. E ele fala que a igreja estava orando realmente para Pedro seu milagre, acontecer um milagre com Pedro, para Pedro ser solto da prisão. E é engraçado porque assim, cara, o que acontece agora para mim é muito engraçado. E aí Pedro vai chegar na casa de Maria, ele vai bater a porta e é Rode, que é a empregada deles, e empregada aqui no sentido de era uma escrava, não empregada, mas era assalariado. Novamente, o conceito de serviço aqui é bem diferente do que temos hoje, ok? E aí essa Rode vai chegar na porta, né? Eles estavam orando, Rode, vai lá ver quem é. Aí Rode chega lá, é Pedro, galera, é Pedro que tá aqui. E ela não abre a porta pra Pedro. Pedro fica lá esperando, tipo assim, toda a confusão acontecendo lá, e Pedro lá paradinho na porta esperando. Ela volta e avisa o pessoal, não, é claro que não é Pedro, a gente tá justamente aqui orando pra soltar Pedro, então não é Pedro, Rode, vai lá ver direito quem é. E ela insistindo, não, é Pedro. Então olha que cena icônica, né? E aí depois dessa discussão toda, ela vai lá, abre a porta e Pedro entra e eles ficam alvoroçados. E aí Pedro manda que eles fiquem em silêncio e começa a explicar a situação. E é interessante porque se eles estavam clamando tanto por esse milagre, não era para eles terem ficado espantados, era para eles, nossa, ele é isso aí, glória a Deus. Porque realmente, né, existe essa questão de eu estou orando por um milagre, mas será que a gente está pronto para apalpar, né, para a gente tocar de fato no milagre? A gente está preparado para isso? Porque às vezes algumas coisas na nossa vida e na nossa trajetória é tão impossível, esse milagre que a gente pede é tão impossível, realmente é um milagre, porque não tem jeito humano de fazer, que a gente nem consegue ter dimensão do que está acontecendo. E nem consegue ter dimensão de Deus tornando possível o milagre. Então, que você observe, sabe, ao seu redor, porque às vezes Deus está fazendo pequenos milagres e você nem percebe. E quantas vezes é assim, vamos ser sinceros? Se a gente olhar para nossa história, quantos pequenos milagres, todo milagre ele é extraordinário, tá? Não tô definindo um maior que o outro, mas detalhes que às vezes passaram desapercebidos por nós e que Deus fez na nossa história. Então, glória a Deus por esses milagres diários que Ele faz na nossa vida. E aí, continuando, eu quero só falar um pouquinho também sobre essa casa aqui de Maria. Maria, ela é mãe de João Marcos, que já vai fazer sentido pra gente aí na viagem missionária. E os dois ali eram parentes de Barnabé. Lembra Barnabé, que foi lá pra Antioquia pastorear a igreja lá? Então, eles eram parentes. Algumas versões trazem que Barnabé era primo de João Marcos. Enfim, nós não sabemos, mas existe um grau de parentesco aqui, beleza? Então agora, essa casa de Maria era uma casa bem grande. Alguns chegam a falar que a casa de Maria é a casa que foi feita a última Santa Ceia, e também a casa do Pentecostes, a gente fala do cenáculo. Então provavelmente a casa de Maria era essa casa.
mas nós não sabemos. E vai acontecer isso tudo de madrugada, tá, gente? Acontecendo aqui. No dia seguinte, vai mandar chamar Pedro, e aí percebe que Pedro não tá na prisão. Então Herodes fica enfurecido, esse Herodes Agripa I fica enfurecido, e manda matar os guardas que estavam ali. Então, porque era uma questão deles, né? Você tá responsável por esse preso. Acontecer qualquer coisa com esse preso, é sua responsabilidade. Herodes, ele vai perder a sua moral, digamos assim, com os judeus, porque ele prendeu Pedro para justamente ganhar uma coisa ali com os judeus, ganhar um favor, né, um merecimento ali com os judeus, mas Pedro é solto por Deus, então quem poderia prender? Então ele vai ter que ser obrigado a mudar para Cesareia. Um outro detalhe interessante é que quando o Rode vai lá falar, poxa, Pedro tá ali na porta, eles falam, não, é um espírito. E por que, poxa, é uma igreja fervorosa em oração, por que eles acharam que era um espírito? Eu preciso te explicar isso. Isso vem muito da questão do período interbíblico, que eles achavam que essa questão de anjo da guarda, de anjos que cada pessoa tinha que eram parecidas com eles, isso vem muito desse período interbíblico, que vai ser formado essas questões. Então, quando fala ali, era o judaísmo que eles pensavam da época, ok? Eles pensavam que poderia ser um espírito, poderia ser um anjo de Pedro, que estava ali, ou poderia ser o espírito de Pedro. Como assim o espírito de Pedro? Pedro morreu, né? Herodes decapitou Pedro, ou fez alguma coisa com Pedro, Pedro morreu, e agora o espírito dele estava ali para avisar. Então por isso que eles pensam isso, que ou era o espírito ou era o anjo, tá? Mas conforme o tempo foi passando, essas doutrinas e essas questões teológicas foram sendo esclarecidas entre os apóstolos, entre a igreja, foram sendo firmados o que era e o que não era. Ok? Mas era uma questão da época. Então agora esse Herodes, Agripa I, vai para Cesareia. Tinha as terras de Tiro e Sidom, que eram campos de trigo assim, enormes. E ali Herodes vai para lá poder resolver uma situação, tudo mais, e aí ele resolve. Quando ele resolve, ele aparece no meio do povo, vestido de trajes reais. E aqui Flávio José faz um adendo. Flávio José foi um historiador muito conhecido, um judeu muito, muito famoso. E ele vai fazer um adendo que quando esse Herodes aparece, ele aparece com uns trajes reais meio prateados e prateado no sol brilhava e ficava meio que reluzente. E aí as pessoas viam esse traje real, que a Bíblia está falando aqui agora, e falaram que ele era um deus. Por quê? Brilhando uma luz divina, uma luz que parece ser divina, eles achavam que era Deus. E Herodes não faz como Pedro, como quando Cornélio vai tentar adorar e Pedro fala, não, eu sou homem igual você. Então ali o povo vai engrandecer Herodes e Herodes vai aceitar essa glória. Vai aceitar ser chamado de Deus. E a Bíblia fala que, por ele não ter glorificado a Deus, ele morreu com medo de bicho. Morreu porque o Senhor o feriu. E aí Flávio José vai falar que durante o discurso de Herodes ali, ele começou a passar mal, foi para o seu lugar, voltou para sua casa ali, e na sua casa passou 5 dias e ele morreu realmente de algum problema, alguma questão de saúde. Então você vê essa questão da gente glorificar a Deus em tudo, né? Porque o Senhor é santo, ele merece santidade, ele é digno de toda santidade, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Bíblia fala, Deus não divide a sua glória com ninguém. E isso é fato. Enfim, então agora temos essa questão dessa morte trágica de Herodes. E é interessante como termina o capítulo 12. Lê comigo aí. 12, 24. Entretanto, ou seja, após essa questão toda de Herodes, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, mesmo com todas essas questões, né, difíceis desse capítulo, da morte de Tiago, da prisão de Pedro, da morte de Herodes que estava perseguindo ali, mesmo em meio à dificuldade, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Por quê? Porque Deus é responsável pela sua obra e Deus não deixa a sua obra falhar. Deus não tem plano B e C para mim e para sua vida, ele tem o plano A. E o plano A dele está se cumprindo. Eu queria te dizer isso, o plano A de Deus está se cumprindo. Então, as adversidades para Deus, elas não são nada. Então, para nós pode gerar choro, pode gerar tristeza, mas saiba que para Deus, as adversidades estão nos forjando e nada pode impedir o Senhor. Nada pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Nada vai impedir a obra de Deus de continuar, nada nem ninguém. E ai de quem se colocar no meio, ai de quem se colocar em oposição à obra de Deus. Que você tenha consciência disso. E termina falando, né, Barnabé e Saulo, 25. Cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Então, por que Barnabé e Saulo? Como assim? Aqui Barnabé e Paulo, eles foram lá, lembra de Ágabo, que prediz a fome? Então, eles reuniram ajuda ali em toda a Antioquia e região, pegaram esses mantimentos e levaram para Jerusalém. Então, agora eles voltam de Jerusalém, só que eles não voltam sozinhos. O que eles estão levando? João Marcos, que é o parente de Barnabé. E ele vai ser muito importante para o próximo vídeo, então presta atenção nele, tá bom? Eu acho a trajetória de João Marcos muito linda, tudo que acontece, todas as nuances da vida dele. Então presta atenção nisso aí que vai valer muito a pena. E é isso, que o Senhor possa te abençoar,
possa te dar ainda mais amor pela palavra dele, saber que cada detalhe da palavra dele está se cumprindo. E como isso é glorioso, porque ele zela pela palavra, ele zela pelos seus planos e pelas suas promessas, porque ele é infalível, ele é imutável. Deus é maravilhoso. Que Deus te abençoe, abençoe a sua leitura bíblica, que haja realmente um florescer em sua vida de amor e de zelo pela palavra de Deus. É isso, até o próximo vídeo. Se você gostou, curte e deixa um comentário para eu poder saber. Até a próxima!